Olá, bom dia. Olá, bom dia. Ex-marido é preso suspeito de matar vendedora. Ele foi ao velório, deu apoio à família e até segurou o caixão da vítima. Filho de policial militar é surpreendido por criminosos. Foi baleado quando saía do trabalho. Maioria dos contaminados pela Covid no Espírito Santo não costumava higienizar compras de supermercado e não usava máscara. É o que mostra um inquérito sorológico realizado em 13 municípios capixabas. No transporte público, o risco também continua maior. Sem aula presencial, escola vira local de tráfico de drogas. A aglomeração na quadra de esporte indicou algo de errado no colégio. Perseguição em Vila Velha. O suspeito avançou os sinais, colocou em risco a vida de motoristas e pedestres e jogou na rua a droga que transportava. Casa pega fogo e criança de 7 anos escapa sem ferimentos. A menina correu e pediu ajuda. Pescador fica assustado com a quantidade de arraias mortas na praia de Camburi, em Vitória. E ainda, as mãos que tiram música do violão agora fazem melodias na cozinha. Sem espaço para tocar, o artista vende panquecas e garante sustento na pandemia. Você vai ver agora no seu TN1. A gente começa o TN1 de hoje com o desespero de uma mãe que enterrou a filha há uma semana. Por que vocês fizeram isso com a minha filha? Por quê? Eu morei lá no Moraes da Barra, sozinha. Criei minha filha sozinha. Eu quero justiça. Eu quero justiça. O que está acontecendo? Eu quero justiça. Porque minha filha... Eu vou falar aqui, ó. Minha filha era uma menina trabalhadeira. Não pedia que a senhora não estava acontecendo com ela. É uma menina trabalhadeira que sou eu. Porque eu sou a guerreira. Eu escolhi minha filha sozinha. É, gente, de doer o coração, uma mãe lamentando profundamente a morte da filha. Agora, pior ainda, é rever essa imagem. Vamos ver essa imagem de novo. Esse homem aí de azul, de máscara branca, apoiando essa senhora e caminhando aí ao longo de todo esse velório, esse homem aí é o ex-marido da vendedora. Ele é apontado pela polícia como o assassino da vendedora Vivian de Almeida, de 25 anos. É o principal suspeito de assassinar a mãe do filho dele. E o pior, ele ficou casado com a Vivian durante 4 anos. Acompanhou todo esse momento, chegou a carregar o caixão da Vivian e dando apoio a todos os familiares. E pior, a gente tem uma imagem do dia do assassinato. Esse aí, de camisa xadrez, é ele em frente à casa, momentos depois do assassinato da Vivian. E ele é o principal suspeito apontado pela polícia como assassino da jovem, Ingrid. É difícil imaginar tamanha frieza, né? Impossível. A vendedora foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Araçás, em Vila Velha, com sinais de espancamento, principalmente na cabeça. Ontem, o ex-marido dela foi preso. A polícia falou sobre as investigações e o Felipe Chicarino tem os detalhes pra gente. Bom dia para você, Felipe. Bom dia, Ingrid, bom dia, George, bom dia a todos, muito obrigado pela audiência de vocês. Infelizmente, para falar de um assunto pesado, né? Eu estava ouvindo aqui, Ingrid e George, o grito de desespero da mãe da Vivian. Confesso que é de arrepiar a espinha, né? Aquela sensação de, sabe, de deixar a gente sem palavras, mas o papel nosso aqui é falar, então a gente está aqui. Acabei de participar com a coletiva com a doutora Rafaela Aguiar, né? Ela falou sobre esse caso e, assim, ela diz que a Vivian, de 29 anos, ela foi morta com requintes de crueldade. Até agora, para se ter uma ideia, a Polícia Civil não sabe qual foi o material, qual foi o objeto usado para matar a Vivian.
né? Então, assim, já dá para imaginar, né, quando a própria delegada, acostumada com esse tipo de situação, falar, né? A Vivian foi morta com requintes de crueldade, é muito pesado, né? Eram quase 5 anos de relacionamento, tinha quase 3 que eles estavam separados, né? Eles têm um filho de 8 anos e a participação ou o envolvimento, né, do Tiago, do ex-companheiro da Vivian, nesse crime era praticamente descartado, principalmente pela família da Vivian, que nunca tinha enxergado algo de diferente na relação dos dois, uma relação conturbada, uma relação violenta. Isso não existia histórico, né? Como em outros casos de violência doméstica, que a gente acaba contando aqui, essas histórias tristes, sempre tem ali um fator, um relacionamento, uma discussão, ciúmes, mas nesse caso, tudo isso não era explícito, como diz a família. Hoje de manhã, eu e o Bruno Passos, meu companheiro cinegrafista, a gente esteve conversando com a irmã, né, uma das irmãs da Vivian, a Glauce. Foi a Glauce que encontrou o corpo da Vivian há uma semana. A gente conversou com ela, claro, uma entrevista muito triste, uma entrevista muito pesada e uma entrevista carregada também de indignação. Porque ninguém acredita, né? É difícil acreditar e é difícil aceitar a morte tão precoce, né, da Vivian, de apenas 29 anos. Roda o VT aí que a gente conversou com ela, com a família, por gentileza. Um desfecho que ninguém esperava. Ele viu o nosso sofrimento, abraçou a gente, viu o sofrimento da minha mãe, abraçou minha mãe e falou: não, a gente vai estar aqui para ser, um vai ajudar o outro para superar isso. Tanto cuidado e atenção, na verdade, escondiam a autoria de um crime bárbaro. Tiago Cruz é apontado pela Polícia Civil como autor do assassinato da autônoma Vivian Lima de Almeida, de 29 anos, sua ex-companheira e mãe do seu filho. Estava lá na outra sala de costas, chorando e negando. E eles nem deixou... Eu não fiquei frente a frente com ele. E eu surpreendi muito. Falava assim: a gente tem que procurar quem fez isso com Vivian, não pode deixar assim. Eu vou investigar as amizades, investigar tudo. E ele lá do meu lado sempre, sabia de tudo. Vivian e Tiago foram casados durante 5 anos. Estavam separados há 3 anos. O que mais intriga a família é que a Vivian nunca reclamou de um relacionamento conturbado ou violento com o Tiago. Longe disso. Pelo contrário, ele era um cara acima de qualquer suspeita. A prisão de Tiago se deu 7 dias após o crime cometido no bairro Araçás, em Vila Velha, endereço que Vivian tinha escolhido para viver com um filho de 8 anos. Câmeras de vídeo monitoramento em casas vizinhas flagraram Tiago entrando e saindo por 2 vezes da residência de Vivian. O repórter Vitor Zucolotti chamou a atenção para isso na semana passada, ao cobrir o crime. O caso está sendo investigado e câmeras de vídeo monitoramento de uma casa vizinha que Vivian morava pode ajudar a solucionar esse caso. Para a irmã, a alegria de Vivi era única e por isso vai fazer muita falta. Vivi foi alegre, foi amorosa, amiga, companheira, ela tudo. Ausência, dor e saudade de quem se foi. Medo e insegurança de quem fica. Eu só estou levantando a cada dia para mim ser forte, porque minha mãe precisa de mim. Minha irmã Viviane, que vai fazer aniversário que é a irmã gêmeas dela, vai precisar de mim também. Meu sobrinho precisa de mim. Eu tenho que acordar, agradecer a Deus para me dar força para enfrentar tudinho isso. Às vezes eu sinto medo, sinto uma angústia. E às vezes eu fico imaginando como que ele teve qualidade de fazer tanta maldade assim que ele fez. E não podia ter feito isso. Pois é, né? Difícil, Ingrid e George, pessoal de casa. E também 2 detalhes que eu quero destacar aqui dessa conversa, né, com a irmã da Vivian, é que eles estão com medo quando o Tiago sair da cadeia. Já que eles não imaginavam que o Tiago era capaz, né, de tanta brutalidade, de tanta monstruosidade. Agora eles ficam preocupados de quando o Tiago precisar sair da cadeia. E uma outra aflição também que a Glauce confidenciou a mim é que hoje ela ia contar, ou já deve ter contado, para o sobrinho de apenas 8 anos, que foi o pai dele que matou a mãe, né, e que o pai está preso. Imagina a carga psicológica que essa criança de apenas 8 anos vai carregar, infelizmente,
para o resto da vida. Como eu disse para vocês, agora há pouco eu participei de uma entrevista coletiva aqui com a doutora Rafaela Aguiar. Ela falou um pouco sobre esse caso, né? Ela estava à frente das investigações. Eu destaco aqui algumas das falas, né? Ela fala que não tem dúvidas de que o Tiago realmente foi o responsável, porque ele é o único que entra na casa onde estava a Vivian e entra por 2 vezes, a câmera flagra ele entrando. E também eles não descartam a questão de feminicídio, né? Quando a mulher morre só por ser mulher, só pelo gênero. E também a gente chama a atenção que estamos no mês, o agosto lilás, né? Que é um mês aí de conscientização à violência doméstica, à violência contra a mulher. Então é bem emblemático a prisão do Tiago 7 dias depois do crime. Vamos acompanhar o que a delegada, a doutora Rafaela, falou sobre esse caso. Desde o início a gente começou a fazer a oitiva de várias testemunhas no local e procuramos provas técnicas para que nos levasse a ter uma convicção maior, porque ele era uma pessoa de que não tinha antecedente criminal, as pessoas todas só falavam bem dele, inclusive os familiares da vítima, todos eram só elogios, então era aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Contudo, com provas técnicas bem contundentes, não nos restou dúvidas de que ele era o autor. Eles não eram companheiros mais, já havia 4 anos que eles tinham rompido o relacionamento, todos 2 já estavam com uma nova vida, então não há que se falar de violência doméstica, mas ali a gente ainda também não tem como descartar, nesse primeiro momento, que há incidência da qualificadora do feminicídio. Mas é muito prematuro dizer que há incidência desta qualificadora. Já há incidência de outras qualificadoras, mas a do feminicídio é prematuro dizer. Pois é, né, Ingrid e George, só para finalizar aqui uma última informação, né, a delegada disse para a gente que as investigações vão continuar, porque como eu chamei a atenção lá no início da minha entrada ao vivo e também na reportagem que eu e o Bruno fizemos, não tinha um histórico de violência doméstica, né? Não tinha medida protetiva, não tinha denúncia, a própria família não conhecia, né, nenhum relato da Vivian sobre violência doméstica. Por isso, então, que as investigações vão ter que ser intensificadas para descobrir o que motivou, né, o Tiago a cometer esse crime. Claro que nada justifica, mas a família, né, principalmente a família da Vivian, precisa entender o que motivou o Tiago a tirar a vida da Vivian de forma tão brutal. Reforçando o mês de agosto, né, o mês de conscientização à violência contra a mulher, violência doméstica. E eu, como homem, peço desculpas por mais uma vida tirada pela gente. George, Ingrid, eu volto com vocês. Tá certo, Felipe. Difícil, né? Um crime que a gente fica sem palavras mesmo quando a gente roda imagens aí, ó, desse momento. São 2 sentimentos, na verdade, né? O de dor, porque a gente tenta se colocar no lugar dessa mãe enterrando a própria filha, e de revolta ao ver a pessoa que está ali abraçada a essa mãe com tanta dor, não é, o assassino da própria filha. Muito difícil, né, George? Eu entendo a posição do Felipe, né? Eu como homem, ele dizendo que pede desculpas, mas eu como homem, nesse momento, o que eu pediria são leis mais fortes, de punição mais fortes, para evitar casos como esse, né? Desculpas, na minha opinião, já deu, é muito pouco. Não existe mais essa questão de pedido de desculpas, que é exatamente isso que acontece, né? Você pede desculpa, você volta, você acontece. Então, para evitar que isso aconteça, são necessárias punições mais fortes, para que os próximos que venham ou pensem em cometer esse tipo de crime, saibam que eles vão sofrer muito mais. É claro que a educação, ela precisa ser trabalhada anteriormente, para que as crianças, os meninos mais novos, não veem a mulher como sub-humana, que é o que a história vem mostrando isso, né? A mulher como subalterna do homem. Mas agora não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. Pois é, Jorge, mesmo porque também a gente ouviu aí, né, a Sonora, a gente ouviu a família e tem um medo também, exatamente por conta dessas falhas, brechas na lei, tem um medo desse homem aí que foi preso, matou a própria esposa, com quem teve um filho, um filhinho de 8 anos, que nesse momento possivelmente está sabendo da morte da mãe. Quer dizer, a família tem medo de quando ele sair da cadeia, o que ele vai fazer? O
O que ele vai fazer com esse filho? O que ele vai fazer com essa mãe, com essa família? Então, quer dizer, é muito complicado. É preciso realmente leis mais duras e sensibilidade, né? Porque é muito difícil a gente ver imagens como essa, a dor de uma família. Aí sim você vai ter um exemplo. Não é? Olha, casa pega fogo com criança dentro. A menina de 7 anos conseguiu sair sem ferimentos. O incêndio em Cariacica destruiu a residência e atingiu parte de um prédio vizinho. Foi no bairro Alto da Boa Vista, por volta das 7 da noite de ontem. Com celulares, vizinhos registraram as chamas. Testemunhas contaram que uma menina de 7 anos estava na casa e, ao perceber as chamas, saiu em busca de ajuda. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, já estava destruído. Além disso, parte de um prédio vizinho também foi atingido. Apesar do susto e do prejuízo material, ninguém ficou ferido. A perícia vai apontar o que pode ter provocado o fogo. Na Serra, o filho de um policial militar foi baleado com um tiro na nuca. Ele voltava do trabalho quando foi cercado pelos atiradores. Familiares contaram à polícia que o jovem estava em um novo relacionamento e desde então vinha sofrendo ameaças do ex-namorado da garota com quem está. Daniel Moreira Patrício, 23 anos, foi baleado com um tiro na nuca quando saía do trabalho, nessa hamburgueria, em que atuava como chapeiro. Daria poucos passos para chegar em casa e, no meio do caminho, foi abordado. O crime aconteceu no bairro das Laranjeiras, na Serra. Os amigos de Daniel informaram para a polícia que entre 11h30 e meia-noite, ele saiu aqui da hamburgueria para ir para casa, que fica a poucos metros do local de trabalho. O que ele fez? Ao ver 2 homens sentados perto daquele caminhão, resolveu voltar, justamente porque ele estava aí sofrendo ameaças. Quando chegou aqui, uma colega de trabalho disse que ele deveria chamar o pai, que o acompanhasse até em casa. Daniel se recusou a fazer isso e disse que iria sozinho. Bem, quando ele estava entrando em casa, abrindo o portão, foi surpreendido pelo assassino que deu um único tiro na nuca dele. Foi o próprio pai de Daniel que o socorreu até o hospital. O pai dele, um sargento da Polícia Militar, encontrou o filho ferido caído na frente do portão. Há marcas de sangue na parede e de tiro no portão. No chão, encontramos 2 projetis, indicando que mais de um tiro foi disparado. A polícia investiga se os 2 rapazes que estavam aqui teriam relação com o crime. O que se sabe até agora é que Daniel vinha sofrendo ameaças do ex-namorado da garota com quem ele saía. Por isso, a principal suspeita é de crime passional. Segundo a Secretaria de Saúde, a vítima continua internada no Hospital Jaime dos Santos Neves. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Os moradores denunciaram a suspeita de boca de fumo funcionando numa escola na Ilha dos Aires, em Vila Velha. A aglomeração na quadra já indicava algo de errado. Pois é, quando a Guarda Municipal chegou, cerca de 25 pessoas pularam um muro, mas deixaram para trás um tablete e meio de maconha. Moradores estão cansados da ação de traficantes no local. Com a pandemia, as aulas estão suspensas nas escolas, inclusive as municipais. E sem movimentação, essa unidade acabou sendo invadida em Ilha dos Aires, Vila Velha. Mas onde já se viu uma instituição de ensino servir de boca de fumo. A suspeita é que era isso que estava acontecendo na UMF Irmã Feliciana. Os moradores denunciaram a invasão à Guarda Municipal. Nós recebemos uma denúncia, que teriam indivíduos que teriam invadido a escola para estar utilizando a quadra de esportes. Assim que a guarda chegou aqui na Escola Municipal Irmã Feliciana, já foi entrando e indo para a quadra que fica nos fundos. Lá encontrou cerca de 25 pessoas, homens com idades entre 18 e 25 anos que estavam jogando bola. Mas quando perceberam a ação dos agentes, fugiram, até pularam um muro. É claro que a escola está fechada por conta da pandemia. No local, os agentes encontraram essa quantidade de droga, um tablete e meio de maconha, o que é demais para uma pessoa só fazer uso. Chegamos lá, eles estavam jogando futebol, porém, quando nós chegamos, eles se evadiram do local
E depois que eles se evadiram do local, na arquibancada foi encontrada uma quantidade de substância similar à maconha, uma quantidade possivelmente de tráfico. Segundo a Guarda Municipal, não é de hoje que a situação no bairro Ilha dos Aires preocupa. É um local, um bairro que existe sim, infelizmente, tráfico de drogas. A Guarda Municipal reforça: as denúncias são primordiais para combater a ação da criminalidade. É fundamental o morador, o munícipe, o cidadão de Vila Velha estar entrando em contato com a guarda para estar ajudando a gente, passando informações para a gente, né? Que nas situações dessas a gente pode estar ajudando também. Bom, gente, a Prefeitura de Vila Velha disse que a escola conta com vigilância, que inclusive acionou a Guarda Municipal. Em relação à venda de drogas na unidade, diz que desconhece o fato e pede à população que denuncie casos suspeitos para o 181. Já o telefone da Guarda de Vila Velha para denúncias, anotem aí, 3219-9929, 3219-9929. E a PM diz que faz policiamento ostensivo em todo o bairro, dia e noite, além de operações e abordagens. E traficantes tentaram fugir pelo mato para escapar da polícia. Os homens preparavam drogas numa trilha no bairro Alice Coutinho. Quando perceberam a chegada de policiais de moto, correram. Os criminosos chegaram a invadir uma casa para se esconder, mas acabaram presos. Com eles, a PM encontrou armas e munições. Com outro, numa sacola, pinos de cocaína, buchas de maconha, pedras de crack e dinheiro. Os 2 suspeitos e o material apreendido foram levados para a delegacia de Cariacica. Agora falamos do coronavírus no Espírito Santo. Com o número de novos casos da doença dando sinal de queda, o governo diz que esse mês o estado vai passar por um período de transição, se preparando para, a partir de setembro, liberar mais atividades religiosas no comércio, serviços e saúde. O Espírito Santo registrou nas últimas 24 horas 960 novos casos de coronavírus e 22 pessoas perderam a vida. Vamos aos números atualizados do painel Covid. Já são 85.215 casos confirmados da doença, 2.600 mortes e curados são 69.918. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 73%. E com a queda no número de casos da Covid-19, o governo está liberando 40 leitos de UTI para outras doenças. Pois é, Ingrid, esses são os números do painel Covid. Mas o segundo inquérito sorológico, realizado em 13 municípios, mostrou que mais de 260 mil capixabas já tiveram contato com o coronavírus no estado. Pois é, essa fase da pesquisa traz informações importantes, viu? Sabia que pessoas que não higienizaram as compras de supermercado e não usaram máscara foram as que mais tiveram a Covid-19? Veja os detalhes. Mais de 262 mil capixabas já tiveram a Covid no Espírito Santo. Isso é o que aponta a nova fase do inquérito sorológico. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 do mês passado, em 13 cidades capixabas. Apesar do número de infectados, a quantidade de casos confirmados da doença vem caindo no estado. Vila Velha com 40.837 positivos, Serra com 37.745 positivos, Cariacica com 30.808 positivos, Vitória com 20.040, Colatina com 10.523, Linhares com 8.088, São Mateus 6.728, Cachoeiro com 4.409. As mulheres ainda continuam sendo as que mais tiveram a doença. O inquérito constatou também que quase metade da população que teve a Covid não apresentou nenhum tipo de sintoma. Com os hábitos de higiene, foi um elemento novo que nós inserimos neste momento no inquérito, onde a positividade foi maior na população em domicílio que não higieniza pacotes de mercadorias que trazem dos mercados. Então, aqueles que não higienizam os pacotes possuem uma exposição maior à doença e há uma correlação de positividade. E também o uso de máscaras. O uso adequado das máscaras está relacionado a menor contágio. Quem utiliza mal as máscaras tem uma possibilidade maior de contrair a doença.
A possibilidade de contágio tem sido maior nas cidades de Colatina, no noroeste do estado, Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória. Por causa da queda no número de casos, o mês de agosto está sendo tratado pela Secretaria de Saúde do Estado como mês de transição. Nesse período, será observado como a doença vai se comportar diante de uma maior flexibilização das atividades. A pandemia não haverá terminado, nem acabado, e nem a emergência de saúde pública no mês de setembro. Nós continuaremos, possivelmente, até o final deste ano, início do próximo ano, enfrentando a pandemia, porque ela, de fato, somente será destruída, somente será derrotada, no momento em que tivermos uma vacina ou um tratamento específico capaz de reduzir o número de óbitos provocados pela doença. Então, o mês de agosto será um mês muito intenso, um mês onde o Espírito Santo seguirá se orientando por evidências científicas, seguirá se orientando pela prudência, seguirá se orientando pelos princípios que nos trouxeram até aqui. Nesse momento, as atitudes que nós vamos tomar, diminuindo as restrições, ampliando a possibilidade de circulação, elas devem, da mesma forma, serem tomadas com muito cuidado, com muita segurança, porque qualquer atitude pode colocar em risco a saúde e a vida das pessoas. Olha, você viu como é importante higienizar os alimentos. Com mais de 5 meses de pandemia, está batendo cansaço e muita gente deixou de lado os cuidados com as compras de supermercado. Pois é, George, um erro. Veja como os cuidados são simples e te livram do contágio. A volta do supermercado segue um ritual. As compras saem da sacola direto para a higienização. Água e sabão nas embalagens e as verduras são limpas com uma solução feita com cloro. Sandy, que trabalha vendendo alimentos, sabe que todo cuidado é extremamente importante. Toda vez é uma luta, assim, da hora que a gente sai à hora que a gente chega. Todo cuidado ainda é pouco. E às vezes a gente pensa que não, mas chegar com um alimento e apenas passar uma água com sabão já resolve tudo e ajuda quem está próximo da gente. Agora o cuidado dobrou, porque além da minha família, quem consome também são os meus clientes. Então eu tenho todo o cuidado, desde a hora da higienização dos alimentos, da escolha dos alimentos, chegar, limpar. A segunda fase do inquérito sorológico trouxe um dado que tem tudo a ver com essa rotina aqui, ou melhor, com a falta dela. A maioria dos infectados não tinha o hábito de higienizar produtos, embalagens e alimentos que chegam do supermercado. Para você que ainda tem dúvidas de como higienizar os produtos e alimentos, pega o caderninho e anota as dicas. Em relação aos vasilhames, aos enlatados que chegaram ao supermercado, a embalagem de ovos, o que fazer? Esse é simples. Com 1 litro de água e 2 colheres de água sanitária, você vai diluir 2 colheres de água sanitária em 1 litro de água e embeber um pano ou então colocar no borrifador e passar em volta de todos esses produtos, em volta de. Em relação a frutas e verduras, crie agora 3 pequenas bacias, contendo 1 litro de água cada. Na primeira bacia, coloque 2 colheres de bicarbonato de sódio. Depois 2 colheres de vinagre branco, na próxima vasilha, e no terceiro apenas 1 colher de água sanitária. Seguindo essa rota, você vai colocar todas as suas verduras dentro da primeira bacia, aguardar 15 minutos, depois só passa de novo pelo vinagre branco e depois deixa mais 15 minutos descansando ali na solução contendo água sanitária. Os bons hábitos adotados pelos adultos com certeza serão naturais para as crianças no futuro, que já aprendem que o simples salva. Hoje eu tenho todo um trabalho de passar esse passo a passo para ele, esses cuidados. Então, assim, é uma coisa que ele vai levar para o resto da vida. E eu vou estar feliz de ter passado isso para ele, de uma certa forma, e a gente passar por isso juntos. Que legal, né? Um beijo aí para a Sandy. E olha, pois é, gente, não dá para descuidar das compras, frutas e verduras. Perca um tempinho aí e ganhe prevenção. Como já foi anunciado na fase anterior do inquérito sorológico, quem usa o transporte coletivo precisa ter cuidado redobrado. Mantém-se a característica de quem utiliza mais vezes por semana o transporte público, 3 a 4 vezes por semana,
com tempo acima de 30 e 60 minutos como um risco maior de contágio da doença na avaliação do transporte, e há uma positividade maior explícita nos pacientes, nas pessoas que saem de casas todos os dias. As pessoas, então, que se expõem a maior risco, acabam se infectando mais. E será que os usuários do transporte coletivo mudaram os hábitos em função do risco maior de contágio? Vamos até o terminal de Vila Velha, onde está a querida repórter Tainá Lopes. Muito boa tarde para você, Tainá. Oi, Ingrid, boa tarde para você, para o George, a todos que nos acompanham aqui no jornal. Vou mostrar para vocês aqui então, vamos ver juntos? Terminal de Vila Velha. As pessoas estão, de fato, mantendo ali um certo distanciamento social. Muita gente de máscara, ó, esse pequenininho, mas tem gente que ainda não usa máscara, coloca ela no queixo também. Isso a gente já viu passando por aqui. Esse é um horário que o meu telespectador amigo, que pega ônibus todo dia, vai concordar comigo, que não reflete, sinceramente, o que acontece no início da manhã, no final da tarde, mas a gente está mostrando aqui a parte da conscientização das pessoas, né? Não vimos muitos ônibus entrando cheios por conta do horário, mas é bem diferente do que acontece no início da manhã e no final da tarde, né? Como o inquérito mostrou nessa segunda fase, 206 mil capixabas aí já tiveram contato com o Covid-19. Se você utiliza o sistema público de transporte, você pode ajudar a monitorar. A gente já falou diversas vezes sobre esse assunto aqui no TN. Você pode e deve denunciar gente que não está usando máscara quando o ônibus estiver lotado, falta de álcool em gel. Quando o fiscal não estiver fazendo a parte dele, tem que denunciar. Você pode fazer isso com o aplicativo Ônibus GV. O Ônibus GV é o aplicativo que você baixa aí no seu celular, faz essa denúncia, inclusive entre os dias 21 de maio a 21 de julho, gente, 17 mil reclamações foram recebidas através desse aplicativo. 8.101 denúncias em relação ao não uso de máscaras e 9.126 sobre a questão da lotação. Tem um ônibus se preparando ali, ó, vamos ver, o fiscal já chega, monitora, passa pelas pessoas. O ônibus vai sair agora, lá atrás tem outro coletivo também se preparando, mas nesse horário tudo tranquilo, as pessoas, a maioria das pessoas de máscara. Tem gente que ainda faz aquilo de colocar a máscara no queixo ou de andar sem máscara, mas a gente já percebe uma maior conscientização das pessoas. O maior risco é a sociedade não se conscientizar ou relaxar num período em que a gente está tendo resultados mais positivos, que mostram, que indicam que a gente começa a caminhar para uma reestruturação na nossa sociedade em relação ao Covid-19. É mais do que nunca, a consciência e a parte de todos é essencial para que a gente consiga lidar com esse vírus e superar essa fase tão difícil. Volto com vocês aí no estúdio, vamos acompanhar aqui, ó, enquanto vocês retomam aí o assunto. George e Ingrid. Tainá, obrigado. Já que é necessário, tem que tomar os cuidados, né, Ingrid? Bom a gente ver essas imagens, né? A gente vê o pessoal aí realmente usando máscara. Não vi ninguém sem máscara nas imagens ao vivo. Agora também é aquela coisa que a gente vive falando aqui, né? Não adianta nada também manter esse distanciamento, usar máscara e entrar num ônibus lotado. Por isso a importância de aumentar a frota e evitar aglomeração dentro dos ônibus também. Exatamente. Olha, lembrando que o governo estuda mudanças na metodologia das próximas etapas do inquérito sorológico. Os novos testes de coronavírus devem ser feitos em terminais e nas ruas. E olha, mais uma perda para a Covid no Espírito Santo. O segundo-tenente Raimundo Barbosa Ramos, de 99 anos, foi herói na Segunda Guerra e morreu vítima do coronavírus na madrugada do último domingo. Morador de Cariacica, Raimundo estava internado num hospital particular desde 12 de julho. Ficou sedado, em coma e não resistiu à Covid. Foi enterrado como herói no último domingo na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Deixou a mulher com 91 anos, 8 filhos, 18 netos e 10 bisnetos. Perseguição pelas ruas de Vila Velha. O suspeito avançou sinais e colocou em risco a vida de motoristas e pedestres. Durante a fuga, ainda jogou um tablete meio de maconha para fora. E depois a polícia descobriu que ele tinha mandado aberto por estupro de vulnerável.
O suspeito estava nesse carro vermelho, sem restrição de furto e roubo, que inclusive é do pai dele. Foi aí, quando percebeu a presença da guarda, que ele tentou fugir e a perseguição começou, passando por alguns bairros de Vila Velha. De pronto emprego, a viatura decidiu abordá-lo para diverti-lo e se daí iniciou um acompanhamento que transcorreu por vários bairros do município de Vila Velha. O indivíduo colocou vários pedestres em risco, até porque foi avançado vários sinais, vários semáforos foram avançados, não respeitando sinalizações alguma, mas a Guarda Municipal conseguiu aí deter esse indivíduo aí na altura de Santa Rita. Antes, ele ainda tentou se desfazer das drogas. Um tablete e meio de substância similar à maconha. Ele, na altura da base da Guarda Municipal, ele dispensou uma embalagem que depois, averiguado, constatou-se 2 tabletes, um tablete e meio de entorpecente similar à maconha. E daí este indivíduo aí transcorreu aí Vale Encantado, Rio Marinho, retornou e foi feito um cerco tático na altura de Santa Rita, onde conseguimos interceptá-lo e deter esse indivíduo. O suspeito de 24 anos foi encaminhado aqui para o DPJ de Vila Velha. Ele já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma e também estava com mandado em aberto por estupro de vulnerável. Assim que foi capturado, ele ainda tentou negar que a droga era dele, mas não teve jeito. Foi levado para o DPJ. A Guarda Municipal conseguiu visualizar ele jogando o material, uma embalagem, e depois foi constatado que era droga, então não tem como ele negar. Isso vai ser tudo colocado na ocorrência e as autoridades competentes aí que vai decidir aí a situação dele. O suspeito de 24 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi cumprido o mandado de prisão que estava em aberto contra ele. Ele já foi encaminhado para o presídio em Viana, onde fica à disposição da Justiça. Quando o assunto é criatividade, o brasileiro dá um show, né, Ingrid? Verdade. E aqui no Espírito Santo, claro, não é diferente. Mesmo diante da pandemia, muita gente enxergou na dificuldade uma oportunidade de crescimento. Pois é, hoje vocês vão conhecer o Dan, que atuava no mercado de festas e agora usa a casa de eventos para fazer salgados e marmitas. E tem também o Jocely, que substituiu a música pela culinária. Hoje ele faz panquecas para vender. Mas no tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. O som do violão, que nos últimos 4 meses foi abafado pela pandemia, aos poucos ensaia um retorno. O céu que toca o chão, o céu não vai no alto, 2 lados deram as mãos. Esse é o Jocely. Há 30 anos, esse sempre foi o sustento da família do músico. Mas sem eventos por causa do coronavírus, as mãos habilidosas que dedilham as cordas do violão estão em uma nova função, na cozinha. Agora, ele faz panquecas. Veio a pandemia, deu uma rasteira em todos nós, da área musical, da área cultural. E como a gente ainda tem que comer, que a gente não vive de brisa, o que eu posso fazer para continuar, pelo menos manter o padrão da minha casa, da minha família, Eu pensei em várias opções e optei pela panqueca. Uma coisa aparentemente um pouco mais fácil de se fazer e que, graças a Deus, está dando certo. Aos poucos, devagarzinho, a gente está chegando onde a gente quer. O Jocely tocava em muitos eventos que aconteciam em cerimoniais como esse, e não estão podendo receber festas temporariamente. Mas por aqui, nada de portões fechados. O funcionamento segue a todo vapor, só que em outro segmento. A cozinha, que antes era voltada para as festas, teve que ampliar o cardápio. No dia 21 de abril, que já tinha feito um mês que a gente estava fechado, eu falei que não era o caminho de ficar parado e como um dos códigos de atividade meu é restaurante, eu resolvi vir para dentro da empresa e resolvemos montar o restaurante de marmita. E me surpreendi que no dia 1º de maio, quando a gente começou, a gente teve uma adesão muito grande. O setor de eventos foi um dos primeiros paralisados pela pandemia e provavelmente será um dos últimos a voltar com as atividades. O sindicato da categoria estima que quase metade dos trabalhadores do segmento tenham sido demitidos aqui no Espírito Santo. O empresário viu na adaptação do negócio uma maneira de manter também o emprego dos colaboradores. No momento de crise, se você tira o S, você cria. Então, a gente tem que se criar, se reinventar.
A gente também tem parceiros muito antigos que trabalham conosco. A minha cozinheira tem 23 anos que está comigo. E na nossa história já é uma família. Então, aqueles que estão mais comigo, a gente manteve ainda 5, 6 frentes de trabalho. Dan, Jocely e os mais de 170 mil capixabas que viviam da economia criativa no Espírito Santo estão buscando, cada um a seu modo, o mesmo caminho, seguir em frente. Uma novidade gostosa, estou adorando mexer com comida, assim, no caso eu mesmo preparo a massa, preparo um molho. Foi uma surpresa para mim, em particular. E, se Deus quiser, vou aprender mais coisas ainda. O céu que toca o chão, o céu não vai no alto, 2 lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra... Sentiu o cheiro aqui, essa Delícia, panquequinha deliciosa, hein? Pois é, ó, 2 histórias, 2 pessoas aí que se reinventaram, né? 2 profissionais aí que se reinventaram. E para encomendar as deliciosas panquecas do Jocely, você pode acessar o Instagram, @cantodaboca07. Já sobre as marmitas do Dan, basta entrar no Insta, @Casa de Pedra Clube. E daqui a pouquinho tem os classificados do TN com outros capixabas batalhadores. E o TN1 faz um rápido intervalo e no retorno você vai ver homenagem ao taxista assassinado na Serra. Colegas de trabalho pedem mais segurança. Filho de empresário é baleado durante assalto. Os bandidos roubaram R$64 mil. Concessionárias de energia já podem voltar a cortar o fornecimento de luz por falta de pagamento. E ainda, pescador fica assustado com a quantidade de arraias encontradas mortas na praia de Camburi. A gente volta rapidinho. Taxistas fizeram uma homenagem ao colega assassinado na Serra. Durante o enterro, cobraram mais segurança. Em Carriata, o grupo de taxistas saiu de Colina de Laranjeiras e seguiu até o cemitério que fica no bairro São Domingos, na Serra. O cortejo é uma homenagem a um amigo que morreu assassinado durante uma corrida. O taxista Rodinei Gleison, de 39 anos, foi sepultado com aplausos. Jean, taxista de Cariacica, lembra com carinho do amigo que era chamado por Dino. Era uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho. Taxistas do município da Serra, que teve AVC, que se acidentou, ele ia lá, arrecadava alimento, levava para essas pessoas. Por isso que nós estamos aqui com esse grupo enorme de taxistas, né? Porque todo mundo que está aqui é porque tem um pouquinho, né, de consideração, carinho, né, pelo nosso amigo que partiu. Gildésio trabalhava com Rodinei. Ele também é taxista na Serra. Esteve com o colega de trabalho horas antes do crime. Nós trabalhamos lá no terminal de Laranjeiras. Por base de 8h30 para 9 horas, eu estava na frente dele, ele estava atrás de mim do meu carro e ele indicou a corrida para mim. E eu peguei a menina, levei, de lá eu fui embora para casa e ele ficou. Eu recebi a notícia que aconteceu isso com ele. Rodinei foi morto com 2 tiros dentro do seu próprio táxi no bairro Jardim Juara, na Serra, na noite deste domingo. Com os disparos, ele perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma casa. Vizinhos relataram que ouviram muitos disparos e, em seguida, o barulho da batida. A polícia acredita que, no momento do crime, a vítima estava com 2 passageiros no banco de trás. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia quer entender se os tiros que mataram o taxista foram disparados de fora para dentro do carro ou se foram efetuados pelos próprios passageiros. Cápsulas de diferentes calibres foram encontradas do lado de fora do veículo. Rodinei era casado e tinha 2 filhas, sendo uma delas de apenas 9 anos. Familiares foram ouvidos na tarde de hoje na Delegacia de Homicídios. Nenhum suspeito foi preso. Rodinei tem registro na polícia por violência doméstica cometida contra a esposa. Quem trabalha como taxista tem medo da insegurança. Nós estamos muito vulneráveis, né, a assaltos constantemente e pedir-se para poder os nossos policiais, né, estar sempre abordando os taxistas. É um trabalho que é muito risco. A PM diz que faz operações voltadas para a segurança dos taxistas com ou sem passageiros e denúncias devem ser feitas para o 181. Em Cachoeiro de Itapemirim, o filho de um empresário foi baleado durante um assalto. Os bandidos roubaram R$64 mil.
O jovem de 27 anos e o pai, um empresário da região, estacionaram o veículo perto de um banco. Eles iriam depositar o dinheiro, mas antes de chegar na agência, foram rendidos por bandidos armados. O filho do empresário reagiu e acabou baleado. Os bandidos fugiram levando o malote. Foram em direção à ponte de ferro da cidade. A polícia fez buscas, mas os criminosos ainda não foram encontrados. O crime já está sendo investigado. E olha só esse vídeo enviado para o TN1. Um pescador chama a atenção para a morte de arraias na praia de Camburi, em Vitória. Aí, gente, eu tô aqui na praia Camburi, ó, isso aqui são arraias, peixe-raias mortas dentro d'água. Tudo peixe na média de 15 quilos, 20 quilos, é da espécie arraia morcego. A praia de Camburi tá cheia de arraia morta, olha. Esse aqui, ó, tinha acabado de nascer praticamente, ó, ela ia nascer ainda, ó. Quando eu levantei a arraia, o filhote caiu. É covardia. Só aqui eu contabilizei 2, 5, 7, 8. Lá tem um urubu comendo mais umas 2 ali. E na água eu contei mais umas 8, umas 15 raias. Tudo raia de 15, 20 quilos cada uma. A gente chama a atenção aí para os órgãos públicos que fiscalizam aí, para dar uma atenção. Porque, poxa, é uma tremenda covardia, é uma mortandade de arraia. Pois é, não é a primeira vez, né? Sim. Realmente tem que fazer esse tipo de fiscalização. A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória disse que esteve no local e apreendeu uma rede ilegal de pesca. O proprietário não foi localizado, mas caso seja identificado, pode receber multa de 700 a 100 mil reais. A Secretaria conta também com a ajuda da população para denunciar esses tipos de crime através do canal 156. Terça-feira, 4 de agosto. Vamos juntos conferir o que o jornal A Tribuna traz em destaque. Polícia Federal vai abrir 2.000 vagas para níveis médio e superior. Aqui na foto principal, arquitetos pedem suspensão de leilão em Jardim da Penha. Taxista é morto com tiros no pescoço dentro de carro na Serra. Presentes para pais de todos os estilos. Governo Federal estuda reduzir auxílio para R$ 200 e estender até dezembro. E ainda é manchete no jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, sambista vira rainha das lives. Herói da Segunda Guerra morre por Covid-19 no estado. E dia de saber mais sobre mudanças no consumo com a pandemia. Corre que ainda dá tempo de participar de palestra online de graça promovida pela Rede Tribuna. A gente sabe que o novo coronavírus afetou a saúde, as relações econômicas e de consumo. Há um crescimento do comércio virtual e em domicílio. E para discutir essas mudanças, acontece daqui a pouquinho mais um webinário da Rede Tribuna. A palestra O Novo Normal, o modo crise de consumir bens e serviços, será com Gustavo Pipa, executivo de contas de varejo e bens de consumo na Cognizant. Começa às 2h30 da tarde, a inscrição, você já sabe, é de graça no site tribunaonline.com.br. Participe! E atenção para essa notícia. As concessionárias de energia já podem voltar a cortar o fornecimento de luz por falta de pagamento. A decisão só não vale para famílias de baixa renda. O corte de energia estava suspenso desde março por conta da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. A resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que proibia a suspensão, venceu na última sexta-feira. A agência deixou claro que os cortes não podem acontecer às sextas, sábados, domingos, feriados ou dias que antecedem os feriados. E antes de suspender o fornecimento, o consumidor deve ser notificado. As famílias de baixa renda não podem ter a energia cortada até 31 de dezembro. Olá, mamães e papai do TN, boa tarde. Meu nome é Eliane Lipaus, eu trabalho com sapatinhos infantis do recém-nascido até o tamanho 27 e 28. Também temos meias com sola antiderrapante, meias com solado emborrachado, lacinhos de cabelo. Meu contato é 99736 5641.
Também tem o meu Facebook, Eliane Lipaus. Também vocês podem estar entrando no meu Instagram, que é Eliane Lipaus com H. E entregamos em todos os terminais da Grande Vitória. Obrigada, até mais. Fofinho demais, hein? Fala sério, não é muito fofo? Os sapatinhos são lindos, né, gente? Puxa vida. E tem meinha também, eu achei super bacana aquelas meinhas. As crianças em casa correndo pra lá e pra cá. Quer dizer, de meinha, esquenta o pé, antiderrapante pra não cair. E tá frio. Tá frio, combo perfeito. Ó, sapatinho, meinha antiderrapante, lacinho, a criança toda enfeitada dentro de casa, sem correr risco. Bonitinho. Bom, vamos ligar pra Eliane, que faltou só a Eliane mostrar o rostinho aí, ó. Eliane, da próxima vez você manda pra gente mostrando que a gente quer te conhecer, tá bom? O número da Eliane é o 99736-5641. 99736-5641. Aproveitando, vamos convidar a você aí de casa que está fazendo alguma coisa, quer vender o seu trabalho, é só mandar o seu vídeo pra gente, pessoal. O telefone está aí, é o nosso WhatsApp, 997922530, 997922530. É só gravar o seu vídeo de até 50 segundos, grava mostrando o seu rosto, não é? Você está fazendo um produto aí, nessa pandemia muita gente se reinventando, como a gente mostrou aqui no jornal hoje, então é só mandar pra gente, tá bom? E a gente vai divulgar aqui o seu produto. Isso aí, com todo prazer, tá? Estamos esperando o seu vídeo. Tá vendo só? A pandemia revelou novos empreendedores, gente que passou a vender e oferecer produtos de serviços nesse período de crise. E muitos negócios estão prosperando. Se você não sabe como começar, preste atenção nesse recadinho do Sebrae. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Em Cachoeiro de Itapemirim, uma jovem teve ferimentos graves ao bater a moto contra um carro. Câmeras de segurança registraram o acidente. As imagens mostram o trânsito da Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília. O motorista do caminhão sinaliza e entra na rua à esquerda. Nesse momento, um carro de passeio também tenta fazer uma manobra para entrar na avenida principal. A motociclista, que vinha no sentido contrário, não teve tempo de frear e bateu em cheio no veículo. A jovem foi arremessada contra o outro carro e depois foi ao chão. O capacete chega a sair da cabeça dela. A vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia. O motorista do carro, que provocou o acidente, prestou socorro e depois foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. E esse tempo que não se decide, gente. Na sua cidade amanheceu chovendo? Fala sério, eu não sei nem que roupa eu ponho de manhã, tem hora que eu fico toda confusa. Bom, você vê imagens ao vivo da Reta da Penha em Vitória nesse início de tarde. Faz um friozinho no Espírito Santo e, detalhe, vai continuar assim, tá? Pois é, isso que eu estou falando. Ele pode não se decidir entre o sol e a chuva, mas em relação ao frio, ele está decidido, né? Você vê imagens agora na beira-mar na capital, com trânsito super tranquilo. Motoristas seguem sem retenção aí nas duas pistas. Todo cuidado ao volante, segundo a previsão do Incaper, a terça segue com chuva esparsa, previsão pelo menos, esparsa em todo o estado. Pois é, vamos para o centro de Vitória, que está sem chuva nesse momento e pistas livres de congestionamento. Temperatura mínima de 16 e máxima de 27 graus. Agora, gente, na região norte, variação de nuvens com chance de chuva. Temperatura mínima de 14 graus e máxima de 27. E as temperaturas, como disse o próprio George, estão, caindo. No sul capixaba, mínima de 9 e máxima de 24 graus. Será que a gente vai ter aí um período de muito frio? Aquele inverno rigoroso? Pois é. Na região serrana, nas áreas altas, mínima de 4 graus. 4 graus. 4 graus. E a máxima, eu nem vou falar. Não importa a máxima, né? Nem vou falar a máxima. Por lá, tem mais chance de chuva ao longo do dia. Olha, a seguir tem invasão de bichos gigantes. O que será, hein, George? Não sei, vamos ver. Vamos. Aguarde. Agora a gente fala da brincadeira que conquistou adultos, mas o foco também está em tirar mamães do sufoco em tempos de pandemia, com os pequenos cheios de energia trancados em casa. Veja como os bichos gigantes em 3D
estão invadindo a casa do Emanuel. De um lado, o dinossauro gigante e do outro, um pequeno e valente guerreiro de quase 3 anos que não tem medo de enfrentar seu adversário. Nessa, o bravo leão quase implora para sair da luta contra o guerreiro Emanuel. Claro que tudo não passa de uma brincadeira. E nesse caso, uma ótima opção de brincadeira para ajudar a mamãe a gastar um pouquinho da energia desse baixinho. A gente coloca para pintar, para desenhar, para brincar de carrinho, faz pista, refaz, brinca com os animais. Em meio à pandemia, a tecnologia tem auxiliado muitas mamães e muitos papais que precisam ficar com seus filhos dentro de casa o tempo todo. Este aplicativo aí, por exemplo, está disponível de graça. Um recurso do Google chamado Google 3D, que coloca no mundo real animais do mundo virtual. Esse tipo de ferramenta ela abre uma possibilidade bem interessante das crianças interagirem com objetos e com animais, nesse caso, né, que elas teriam pouquíssimo contato, né? Então, por exemplo, um tubarão branco, né, a gente não tem ideia do tamanho dele e de como é que ele né, a forma dele e tudo mais, o tamanho. Então a gente pode colocar ele em proporção com o tamanho de uma mesa em casa para ter uma ideia grande, né, de como é que seria o tamanho dele relativo a gente. Ou interagir com animais que estão, assim, nunca conviveram com o homem, né, como é o caso dos dinossauros, tá? Voltando à casa do Emanuel, ai se não fosse esse aplicativo de monstros. Brinquedos ele tem uns montes, mas criança sempre precisa de algo novo. Quando eu vi o vídeo desse negócio do Google, dessa coisa, a gente fez, ele amou, brincamos bastante, mas como tudo, também acaba passando, né? E em meio à pandemia, um monte de parede rabiscada que não tinha antes da pandemia. Na árdua tarefa de distrair os pequenos, a tecnologia ajuda sim, mas não substitui. Nada como nadar, pegar uma fruta do pé, brincar com um animal de estimação. E o Emanuel não me deixa mentir. Entre o celular e a fazenda... Eu prefiro a fazenda. O que você faz lá? Eu faço brincar. Eu jogo a bola na piscina. Mas não. Mamãe Laís, eu nunca te pedi nada. Eu só queria apertar essa bochecha do Emanuel. Deixa. Dá pra dar um apertão. Um apertão. Não é, gente? Que coisa mais gostosa. Que menino mais fofo esse Emanuel. E esse dinossauro que tá rodando aí, ó? Cadê o dinossauro? Cadê o dinossauro? Agora o leão. Ó o leão. Olha lá. Gladiador Emanuel. Olha lá. Gladiador, ele. Cheio de energia, né? Que gracinha. Olha, para encontrar os bichos gigantes, basta entrar no Google, digitar o nome do animal desejado e pedir para ver em 3D. Muito legal, né? Muito legal. Ô Ingrid, antes da gente dar tchau, eu queria mandar os parabéns para minha irmã Lorena, que está fazendo aniversário. Para o André também, que está fazendo aniversário hoje, dia 4. Nossa, um super beijo. Lorena, um beijo cheio de amor, cheio de carinho. André, um beijo carinhoso também. Receba aí todo o nosso amor. E também para Ivone, de Vila Velha. Ô Ivone, eu tô sabendo que você me adora e cozinha maravilhosamente bem. Queria mandar um bolo, mas olha só, um dia eu vou experimentar suas comidas, não é? E ela adora mesmo, né? Você conhece a Ivone, né? A Ivone é sua fã, mas ela é uma fã, aquela fã que reza por você, que pensa em fazer coisas gostosas, que tá te esperando para almoçar um dia. Então, ó, a Ivone é daquelas amigas. Super beijo de coração para você, obrigado mesmo de coração, tá bom? Receba aí nosso beijo, viu, Ivone? E vocês continuem se cuidando, se protejam e amanhã nós esperamos você com o carinho de sempre. Beijo, gente. Até amanhã. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Tchau, tchau.